E aí, como é que vocês estão? Aqui é o PV mais uma vez, trazendo mais um Mão A pra vocês. Então galera, primeiramente aí agradecer aos novos membros do canal, Andremar, Gama Gama, Rafael Fernandes, Anderson da Rosa e Ripe. Muito obrigado aí por estar apoiando o nosso trabalho. Então deixa o like, senão o Onichan vai te pegar. A história começa em uma caverna de Goblin e parece que eles estavam lutando um contra os outros. E um deles estava dizendo que o chefe estava morto e agora a arma dele era deles. Então vemos que o líder dos Goblins foi derrotado e o outro estava com a posse do porrete dele. Então o outro, não gostando do que estava acontecendo, ele disse que queria também ser o líder. E assim ele avança para cima do outro. E sem perca de tempo, ele morde o narigão do outro. E com toda essa disputa, todos os outros Goblins partiram para cima também, apenas observando essa luta. Então um deles começa a falar: presas, o chefe deixou algumas presas intocadas, vamos pegar elas de volta. Então ele continua dizendo: o cara que está guardando as presas. Então os outros, notando, começam a se aproximar alguém vestindo alguma coisa. Então vemos que um dos Goblins começam a se aproximar e ele estava dizendo que ele estava prestes a voltar. E de repente então ele começa a se aproximar. Então vemos um Goblin com uma manta marrom. Ele começa a passar no meio dos Goblins enquanto eles continuavam falando: é ele, o que está guardando as presas, criatura nojenta. Ele cobre seu corpo como humano. Ele sabe onde estão as presas. Ele definitivamente vai ficar com as presas para si. Então vemos que enquanto ele passa, o foco é notado para ele e todos os outros ficam apenas observando. Vamos seguir ele, levem as presas embora. Então um deles toca no ombro do outro dizendo: espera um pouco mais, alguns caras já foram encontrar as presas antes. Eles são caras durões, quando começarem a lutar, nós vamos ir. E ele apenas ouvindo o que eles falavam ali atrás, e ele fala: merda. Então de repente ele começa a escutar uma voz feminina pedindo por socorro, e ele acelera mais ainda. Quando ele nota, ele vê que o barulho estava vindo lá da caverna, e ele acelera se aproximando. Quando ele se aproxima, ele nota que os Goblins já estavam atacando alguma garota, e ela fica pedindo para eles não a tocarem, e ela diz que não queria dar filhos a Goblins. Um dos Goblins que estavam com ela percebe a presença dele, e ela também chorando já percebe, e logo então ela começa a pedir por ajuda, enquanto o 3 estava atacando. Ela pede por ajuda, e vemos então esse Goblin bonito que iremos chamá-lo de Smeagol carinhosamente. Vocês deixem ela aí! Um dos Goblins maior começa a dizer: é você de novo, esse esquisito, o chefe está morto, essa presa é minha. Então sua sede de sangue aumenta e ele começa a dizer: se você ousar pegar minha presa, então... Assim que ele fala, tanto ele quanto os outros 3 avançam rapidamente para cima do nosso prota. Matem-no! E assim eles avançam para cima do Smeagol. O Smeagol, já com tanta fúria nos olhos, começa a dizer: droga, esses malditos Goblins! Não acredito que até esses Goblins de baixo nível... Os Goblins avançam para cima dele e ele, cerrando os dentes, começa a falar: eu não posso morrer aqui, eu tenho que sobreviver! E assim que ele fala isso, 2 deles ficam espantados quando eles notam o nosso prota já estava com a peixeira na mão e derrotado 2 deles. Então ele continua apontando a peixeira enquanto ficava em sua pose de luta, avisando que se eles se aproximassem, eles iriam de F. Então um dos Goblins, notando, começa a ficar assustado, e então eles começam a correr, e assim vemos que ele já estava cansado. Então a garota se aproxima perto dele, já cansado, e começa a dizer: ei Goblin, você está bem? Obrigado por me salvar de novo. Você não me machucou e continuou me protegendo. Você é realmente um tipo diferente de Goblin. Por favor, não morra. E com isso, enquanto ele falava, uma janela de estátua logo então aparece na frente dele, e ele pensa: tipo diferente de Goblin? Mas eu já fui um humano também. E assim começa a história dele. Meu nome é Lin Tian. Alguns dias atrás eu era um jovem exemplar, crescendo sobre a bandeira vermelha e caminhando na brisa da primavera. Mas eu não esperava que, em vez de encontrar Deus após ser atropelado por um caminhão, eu seria transportado para o outro mundo com o sistema. Embora eu tenha o sistema, ele ainda não foi totalmente ativado. Além de conseguir ver algumas estatísticas, não parece ter nenhuma outra função. No entanto, eu não fiquei parado nesses últimos dias. Por causa do que essa mulher me contou, eu ganhei algumas compreensão sobre esse mundo. Esse mundo é criado por deuses, tem vários monstros poderosos, e os humanos conquistaram seu lugar nesse continente com sua força. Mas o Goblin em quem reencarnei é o monstro mais fraco e mais imundo desse mundo. Minhas estatísticas são muito baixas. Mesmo entre os Goblins eu poderia ser facilmente morto. E assim vemos as estatísticas dele. Nome Lian Tian, raça Goblin, bênção dos deuses, nível 5, classe nenhuma, HP 20, força 5, defesa 5, habilidade racial, devora genes, equipamento, faca de pedra áspera, poder de combate total 30. Há uma maneira de ficar mais forte, e é apenas no cultivo duplo com as garotas.
Goblins, ele tem a habilidade de ficar mais forte através do cultivo duplo, constante e reprodução, mas não tem fêmeas. Então, para se reproduzirem, só podemos cultivar com outras criaturas fêmeas, e por isso que eles constantemente continuam saqueando. Mas eu costumava ser humano, fazer essas coisas realmente. Então a outra, olhando para ele, começa a dizer: ei, não se preocupe, depois de passar esses dias com você, eu entendo agora. Você é muito diferente, você realmente não quer viver com esses goblins, certo? Ele fica observando em silêncio e ela continua: não se preocupe, quando as ordens dos cavaleiros vierem me resgatar, eu direi a eles que você me salvou. A ordem dos cavaleiros é sempre justa e correta. Eles definitivamente concordarão em deixar você viver na vila. E ele apenas ouviu o que ela falava enquanto imaginava como eles seriam. Ela não está errada. Mesmo que o sistema não possa ser ativado, enquanto eu aguentar até os humanos virem resgatá-las e ganhar sua proteção, eu poderei sobreviver e depois descobrir como ativar esse sistema. E assim que ele fala, novamente ele começa a notar uns barulhos vindo lá de fora. Droga, aqueles goblins estão voltando! Se esconda, rápido! Então ela vai para trás de uma rocha, enquanto Sméagol apenas esperava o goblin se aproximar. Então aparece o primeiro e começa a dizer: Humana, a humana está aqui, eu quero cultivar. Ficar mais forte significa não ser morto. Então ele cerra os dentes já se preparando para atacar. Então assim que o goblin se aproxima, ele passa a peixeira na bebeça dele. Ele olha para ela e diz: ei, parece que os humanos estão aqui para te resgatar. E ela diz: sério? Ela fica feliz e começa a sair dali. Deve ser a ordem sagrada. Ótimo, vamos verificar. E assim ele continua caminhando. Então ele para e percebe que há um cavaleiro ali na frente que estava derrotando os goblins. Quando ele nota, ele percebe. Então ele fica observando a força daquele cara. E ele começa a falar: merda, essas criaturas sujas, eles rasgaram meu uniforme da ordem sagrada. E assim vemos o status dele: nome Lorde, raça humana, nível 25, classe espadachim, habilidade corte da espada. Depois de ter atacado os goblins, ele guarda a espada. Isso é a primeira vez que vejo estatísticas tão altas desde que cheguei aqui. Isso realmente é um humano? Então a garota, percebendo, vai se aproximando. Comandante, estamos aqui! Eles lidaram facilmente com aqueles goblins. De repente ele arregala os olhos e diz: não, espera! Então quando ela menos espera, a espada é desembanhada e prepara para atacar ela. Então ele, com toda agilidade, consegue segurar ela e desviar do ataque. Então eles dois caem no chão e ele começa a pensar: eles não estão aqui para resgatar as pessoas? Por que estão atacando? Será que é porque a caverna está muito escura e eles confundiram essa garota com um goblin? Então ele vem se aproximando, emanando uma aura azul. É uma vergonha que um goblin tenha desviado do meu ataque. Ela aponta pro Sméagol dizendo: esse goblin me protegeu. Ele novamente puxa a espada para trás, preparando para atacar ela. Se vai inventar histórias, pelo menos a torne plausíveis. Você tá achando que eu sou idiota? Você vai encontrar seu fim agora com essas criaturas. Ele começa a correr dizendo que não conseguia acreditar que esse ser humano estava agindo dessa forma. Então ele vai, afasta a garota para trás e diz: corra, há uma saída por ali, saia daqui! Então ele pega o porrete novamente e parte para cima do outro. Droga, eu não esperava por esse desfecho. Logo então uma luz é vista e começa a emanar pelo rosto dele. De repente alguém fala: espere, Lorde. E assim vemos que Sméagol foi protegido com a barreira de luz. Então vemos uma gasosa se aproximando com a magia de luz. Esse goblin parece um pouco estranho. Então a outra, se arrastando no chão, começa a dizer: Donzela Santa, me salve, Donzela Santa. Então ela se aproxima mais ainda, pedindo para Donzela Santa a salvar. Ele olha para o Sméagol e diz: Goblin, você entende minhas palavras? Ele, impressionado, começa a dizer: ela é a Donzela Santa e Freya, a porta-voz do templo que elas falaram? Se eu quiser sair daqui, essa pode ser minha única esperança. Então ele fala: eu entendo, você é a Donzela Santa mencionada, certo? Na verdade, eu não sou um monstro desse mundo. Eu costumava ser humano. Eu fiquei assim por causa de um acidente. Posso explicar tudo se eu for com você. Então o cavaleiro começa a dizer: ele parece ser mesmo mais inteligente do que aqueles goblins. É bem raro isso. A outra, sorrindo, diz: goblins geralmente são criaturas estúpidas e vis. Eles não conseguem falar e pensar tão fluentemente. Ele pode ser um presente da Mãe Sagrada. Ela olha para a garota e diz: Kellia, esse goblin realmente não te machucou? Sim, ele não só me machucou, como também me protegeu dos outros goblins e também me deu comida. Assim ela toma a decisão final, dizendo que iria levar ele para estudar detalhadamente e assim ela iria dar a decisão final. Ela olha para o Sméagol novamente e diz: você está disposto? E ele, observando ela, diz: eu estou disposto, vou com vocês. Então, nos seus pensamentos, ele fala: finalmente alguém que pode ouvir a razão, já que ficar significa morte, eu posso muito bem voltar e provar minha inocência. E assim ela ativa sua habilidade de luz e começa a quebrar o escudo. Então assim que ele nota que a magia foi desfeita, ela vira as costas dizendo que já estava na hora de ir. Sméagol vai andando do lado dela e ele diz: obrigado pela sua bondade, eu vou te recompensar devidamente. Assim que ele fala, ela já emana um outro tipo de emoção e diz: mas é claro. Mas então, assim que ela termina de falar, então a garota traiçoeiramente atingiu
afligida sem dó e sem piedade pelo cavaleiro, e ele apenas fica sentindo o que acabou de acontecer. Quando ele vira o rosto notando, começa a se tremer pela visão que estava vendo, então é vista que a garota já foi de F, e ele fica apenas observando traumatizado, sem saber o que fazer. Volta então para a visão dela. Quando voltarmos, é melhor me recompensar bem. E então vemos que ele fica sem nenhum tipo de emoção pelo que acabou de ver. Voltamos para a cidade, então todos estavam se reunindo perto daquele cavaleiro. E ele começa a falar: o ataque dos goblins causou muitos danos à cidade pacata. Os goblins usaram ataques furtivos e cruelmente massacraram 30 residentes da cidade pacata. Quando os cidadãos ouvem isso, começam a ficar em fúria, falando que era para eles pagar, olho por olho, dente por dente. E continuam dizendo que humanos e goblins são inimigos mortais. Então ele bate na porta dizendo: escutem! A ordem sagrada em nome do templo purificou esses goblins vingando os aldeões. Então a outra começa a se aproximar dizendo: continuem orando devotamente ao templo. O templo sempre protegerá seus seguidores fiéis. E assim, os outros ficam enfeitiçados pela beleza dela, dizendo viva aos cavaleiros, viva ao templo. Então voltamos para algum lugar que parece ser um escritório, e então vemos algum tipo de pergaminho. E ela começa a falar: ufa, a pregação de hoje foi um sucesso. Eles continuam os tolos. E então vemos ela toda preparada com algum líquido vermelho em suas mãos. Agora eles vão orar ainda mais devotamente e oferecerão mais tributos. E quando percebemos então, o nosso Sméagol já estava na parede, com alguns litros saindo do seu rosto. Freya! Quando ela percebe esse gemido, ela vira o olho percebendo um pequeno barulho. Então vemos Sméagol todo machucado. Sua maldita! Ela fica apenas observando ele enquanto ele chamava ela de fedorenta. Ela sorrindo diz: não me admira que o templo não consiga erradicar os goblins no continente. Ela se levanta. Dessa vez, vamos ver como o veneno afeta os goblins. Então ele, ouvindo isso, cerra os dentes sentindo uma enorme raiva, e então ele começa a gritar: você me enganou a todos e matou a Kélia! Essa é a sua ordem sagrada, essa é a sua chamada justiça humana! Então assim que ele desabafa toda a sua raiva, o veneno faz efeito e ele começa a pôr pra fora tudo. Ela chega com fúria perto dele e começa a dizer: que esquisito, uma criatura fraca e desprezível como você, um goblin pervertido, ousa questionar a justiça humana. Kélia foi enfeitiçada por você e ousou falar isso por você. Isso é uma traição à humanidade, à ordem sagrada. A morte dela foi a sua lealdade final. E assim ela começa a ativar a magia e fazer uma cara de psicopés. Goblins não passam de insetos nesse continente. Para a santa donzela falar com você é um grande favor. E assim vemos que ela tem um grande respeito por esse goblin. E assim ela lança o seu feitiço dizendo: você deveria demonstrar gratidão e usar o seu pequeno corpo nojento para contribuir com os experimentos humanos e da ordem sagrada. E assim ela estende a mão, ativando a magia. E assim vemos que é feito algum círculo atrás dele, e ele, observando, começa a pensar: eu vou morrer sem nem conseguir resistir, é tudo culpa minha, tão tolo. Eu fui reencarnado de um humano para um goblin de baixo nível. Mantive minha estúpida compaixão humana, pensando que eles seriam justos e bondosos. Fraqueza e ingenuidade foram meus maiores erros. Depois de ser levado de volta à vila humana, Loder e Freya me torturaram e brincaram comigo de todas as maneiras que conheciam, sem dar ouvidos a uma única palavra que eu dizia. Não durei muito sendo feito de brinquedo até a morte por uma vadia sádica. E assim finaliza os pensamentos dele, com essa onda de magia sendo lançada contra ele, o fazendo sentir muita dor. Se eu pudesse tentar de novo, eu nunca confiaria nos humanos. Se eu pudesse voltar, eu definitivamente despedaçaria seus ossos, drenaria seu sangue. Se eu pudesse voltar a viver. E assim que ele fala, os olhos dele se abrem. Ainda estou vivo? Que lugar é esse? E o sistema começa a falar. O sistema de simulação de vida de Goblin foi ativada. Avaliando. Avaliação completa, você está morto. Devido à sua estupidez, você esqueceu que era um Goblin. Humanos nunca vão confiar em um Goblin, nem terão pena deles. Você morreu depois de ser torturado e atormentado. A dor dessa semana de tortura está sendo impressa em sua alma. Você nunca esquecerá a dor que os humanos lhe causaram. Seu fim é um dos piores destinos para qualquer reencarnado, reiniciando e começando uma nova vida. Você quer começar de novo? Sim ou não? Ele, observando o sistema, começa a dizer: esse é meu sistema pessoal? Ele ativa apenas após a morte. Ele continua: esse sistema pode me trazer de volta à vida, mas parece que vou renascer novamente como uma criatura de nível
mais baixo, um Goblin. Ele começa a falar com o sistema dizendo: Sistema, o que sim e não representam? O sistema então responde: resposta para o anfitrião. Se você escolher não, sua alma irá se dissipar e morrer completamente. Se você escolher sim, você manterá sua memória atual e será enviado de volta com o sistema para a caverna dos Goblins uma semana atrás. Então ele, percebendo, diz: com memórias? Voltar uma semana? Então ele ri. Agora entendi. Essa é a chance de me vingar. Eu preciso me vingar de Lorde e Freya. Eu vou apertar sim. E assim ele finaliza apertando. É hora da vingança. Ele começa a brilhar e o sistema fala: Vida de Goblin 2.0 começa. Os olhos do Sméagol começam a ficar carmesim. E então o sistema novamente fala: transferindo para a caverna dos Goblins. Vida de Goblin começa. Para ajudá-lo a sobreviver mais um pouco, o sistema o fortaleceu levemente. Então ele volta e uma aura está brilhando em seu corpo. Realmente foi só um pouco, mas é melhor do que nada, eu acho. O sistema novamente aparece e diz: aviso, embora você tenha renascido, o perigo não acabou. A ordem sagrada dos humanos está prestes a alcançar o anfitrião. Por favor, lembre-se, se você morrer de novo, o sistema não poderá reviver o anfitrião novamente. Então ele observa: como esperado, a ordem está prestes a chegar, não posso baixar a guarda. Então ele fala: sistema, o que você pode fazer? O sistema abre na frente dele e diz: este sistema é chamado de sistema de simulação de vida de Goblin. O anfitrião pode simular sua vida com esse sistema para prever eventos futuros. Por favor, fique ciente. Cada escolha que o anfitrião fizer levará a diferentes resultados. Cada simulação requer 24 horas. Após o fim da simulação, você ganhará pontos, que podem ser trocados por itens. Então ele, sorrindo, diz: simulação? Isso significa que eu posso ver o futuro. Então ele diz: comece a simulação de vida imediatamente. E assim estende a mão e começa a se criar. Cenário atual: escape da caverna dos Goblins. A caverna dos Goblins em que você está foi descoberta pelo Cavaleiro Sagrado Loder. Para escapar do Cavaleiro Sagrado Loder, você precisa seguir as seguintes escolhas. Então aparecem as escolhas para ele. Número 1, avisar os outros Goblins e se reunir para enfrentar o Loder e seus homens, mais 10 pontos. Número 2, abandonar os outros Goblins e escapar, mais 5 pontos. Número 3, esconder-se na caverna e rezar para o Loder e seus homens não te encontrarem, 0 pontos. Ele fica lembrando do Loder e fica dizendo: embora haja 3 opções, tenho certeza de que, mesmo se todos os Goblins da caverna se unirem, não podem enfrentar Loder sozinho. Apenas escapar pode me salvar. Então ele aperta na primeira opção, avisar os outros Goblins e se unir para enfrentar Loder e seus homens. Vou simular primeiro e escolher a opção com a maior pontuação. Se eu puder trocar por uma arma, talvez consiga derrotá-los com um ataque surpresa. Então a simulação acaba e ele dá o resultado: você morreu. Você liderou os Goblins em uma batalha desesperada contra o Cavaleiro Sagrado Loder. Devido à grande diferença de força, você ainda foi morto por Loder e seus homens. Você superestimou a força dos Goblins. Resumo: antes de tomar uma decisão, saiba a sua força. Pontos ganho, 10 pontos. Ele fica observando o resultado e fica pensando: assim como eu pensava, confiar nos Goblins aqui é impossível para sobreviver, mas eu ganhei os pontos. Então ele diz: abra a loja de trocas. Então o sistema abre a loja e várias armas aparecem diante dele. Tem tantas armas para trocar, mas meus pontos são muito baixos. Então uma adaga aparece e ele diz: essa adaga custa exatamente 10 pontos. Adaga élfica leve e rápida, velocidade mais 10%, força mais 15%. Uma pequena adaga feita por elfos, frágil, mas muito afiada, custa 10 pontos. Assim que ele compra, os atributos são aumentados e ele diz que a adaga afiada está em outro nível. Comparada às armas dos Goblins, se eu acertar um ponto vital, pode ser F instantaneamente. Ele, olhando, diz: certo, sistema, por que eu não vi a Kelia? Para onde ela foi? Então ele começa a mostrar: devido ao renascimento do anfitrião, alguns detalhes da linha do tempo mudaram. Nesta linha do tempo, Kelia não foi capturada pelos Goblins e continua vivendo feliz na vila. Então ele, notando, fica feliz. Entendi. Parece que cumpri minha promessa com aquele. Nesse caso, não tenho mais preocupações. Ele começa a se retirar dizendo: eu preciso escapar e sobreviver. Esse é o caminho mais estreito. A estrada lá fora é menor, então os guardas serão relativamente mais fracos. Então vemos 2 guardas que estavam conversando. Esses Goblins são realmente nojentos. E o outro diz: aguente firme, esse trabalho já é bem mais fácil para nós. Ele para e diz que ouvia algo. Então ele fica à espreita, apenas observando enquanto eles conversavam. Essa estrada é pequena. Qualquer Goblin que sair correndo é lixo. E eu posso esmagá-lo com um martelo. Então o outro agachado diz: não se esqueça, Lorde Loder ordenou que qualquer garota que tentar escapar no caos, devemos dar um fim a ela. Não podemos deixar isso chegar até a vila. Entendi, para de resmungar. Então ele, segurando a peixeira, diz: maldita ordem sagrada, para manter sua influência, eles até dão fim nas pessoas inocentes do próprio tipo, quanto mais um Goblin como eu. Então ele começa a tampar o nariz e começa a gritar: eu não tenho escolha a não ser lutar. Socorro!
Eu sou uma garota da Vila Pacata que foi capturada pelos goblins. Não consegui fazer não. Os outros percebendo já dizem, ela está aqui. Vamos dar um fim nessa fugitiva. O Lorde vai nos recompensar. Então ele vai se aproximando com a peixeira escondida e diz, saia, não tenha medo, eu sou um dos cavaleiros sagrados. Estou aqui para te levar de volta. E assim que ele fala, os litros voam. Então Sméagol, depois de ter atacado, diz, venham, humanos. Serei a vingança dos goblins a partir desse momento. E acabou, galerinha. Vocês gostaram desse curta? É só 2 capítulos, galera. Ele tá em dia. Então nem adianta dizer, faz continuação. Porque por enquanto ainda está sendo traduzida da gringa para outra gringa. Que é no caso, eu acho que chinês ou coreano. Aí vai traduzir para o inglês e do inglês traduz pro BR, né? Quem quiser ler, ela tá na Suziscan. E com isso aí, a gente finaliza por aqui, beleza? Muito obrigado mais uma vez aos membros novos do canal e sejam bem-vindos à Academia Dragon Guard, beleza? Então vamos que vamos e fui!